Apenas cruzou a porta do escritório, Sofia sentiu o peso daquele lugar, envolvendo-a como uma segunda pele. Era seu primeiro dia como estagiária em um dos escritórios de advocacia mais renomados de São Paulo, e estava tão nervosa que mal conseguia respirar. Seu novo terno, um conjunto bem ajustado de tecido leve e cinza, parecia apertar em lugares inesperados, e cada passo ecoava no frio chão de mármore. Assim que entrou na sala de reuniões, uma voz grave e ligeiramente rouca captou sua atenção. Ele estava sentado à mesa com uma postura tão relaxada que parecia estar posando para uma revista de negócios. Lucas era incrivelmente atraente, com cabelos escuros e ligeiramente bagunçados, e olhos verdes que brilhavam sob as luzes fluorescentes. Sim, sou eu. Prazer, disse ele, estendendo a mão. Sofia, tentando parecer confiante, apertou sua mão. O aperto firme e a suavidade do sorriso dele a fizeram esquecer momentaneamente os nervos. Bem-vinda, sente-se. Temos muito trabalho pela frente. Ele indicou uma cadeira ao seu lado enquanto empurrava uma enorme pilha de papéis em sua direção. Uau, tudo isso é para mim? Perguntou ela, olhando para a montanha de folhas e engolindo em seco. Parecia que alguém havia impresso todas as leis do país e as organizou em ordem alfabética apenas para assustá-la. Isso é só o contrato. Ele riu baixinho, um som carregado de ironia e charme, arqueando uma sobrancelha. Nunca viu um tão extenso? Não, respondeu ela, fazendo uma careta exagerada, o que fez Lucas soltar uma risada curta e genuína. O som era como música para seus ouvidos. Vá se acostumando ou desista agora, ele disse com um tom leve, quase provocativo, mas seus olhos mantinham um brilho sério. Desistir no meu primeiro dia? De jeito nenhum. Aceito qualquer desafio. Sofia cruzou os braços e fingiu uma pose corajosa, o que fez Lucas rir novamente. Gosto disso. A coragem é essencial aqui, ele comentou, reclinando-se na cadeira e observando-a com uma expressão divertida. Mas vamos começar devagar. Este contrato é sobre uma fusão corporativa gigantesca. Você vai revisá-lo linha por linha e me informar se encontrar algo estranho. Estranho como? Ela perguntou, já folheando o documento com cautela, buscando cláusulas que parecessem legais, mas que escondessem armadilhas ou partes que simplesmente não faziam sentido jurídico. Lucas explicou com paciência, sua voz calma e segura fazendo Sofia se sentir protegida mesmo diante daquela tarefa monumental. Ela assentiu, tentando absorver tudo. Pegou uma caneta e começou a anotar observações na parte superior das páginas. Enquanto trabalhavam lado a lado, a tensão no ar era palpável, mas havia também uma sensação de camaradagem que começava a se formar entre eles. O tempo passou rápido, e Sofia se viu imersa nas complexidades do contrato. A cada nova cláusula que analisavam, Lucas fazia comentários que não apenas esclareciam as questões jurídicas, mas também revelavam seu conhecimento profundo e sua paixão pela profissão. Ele a encorajava a questionar, a pensar criticamente, e isso a fazia sentir-se mais confiante. Você está indo muito bem, ele elogiou, quando ela apontou uma cláusula que parecia contradizer outra. É assim que se faz. Sofia sorriu, sentindo um calor subir pelo rosto. O dia estava se desenrolando de uma forma que ela nunca imaginou. O nervosismo inicial estava sendo substituído por uma crescente empolgação. A atmosfera na sala era de concentração, mas também de um entendimento mútuo que começava a se desenvolver. Vamos fazer uma pausa, sugeriu Lucas, quebrando o silêncio que se instalara enquanto revisavam as páginas. Podemos tomar um café e discutir o que você achou até agora. Claro, respondeu Sofia, aliviada pela ideia de um intervalo. Eles se levantaram e se dirigiram à pequena cozinha do escritório. O aroma do café fresco preenchia o ar, e enquanto esperavam a bebida, Sofia não pôde deixar de notar como Lucas se movia com facilidade, como se estivesse em casa naquele ambiente. Então, como está se sentindo no seu primeiro dia? Ele perguntou, enquanto despejava o café em 2 xícaras. Um pouco sobrecarregada, mas animada, admitiu ela, aceitando a xícara que ele lhe ofereceu. É muito mais do que eu esperava. Isso é normal, ele disse, dando um gole em seu café. O primeiro dia é sempre o mais difícil. Mas você parece ter potencial.
Não é todo dia que encontramos alguém disposto a enfrentar desafios assim. Sofia sentiu um frio na barriga com o elogio. Obrigada. Eu realmente quero aprender. Então você está no lugar certo, Lucas respondeu, olhando-a nos olhos. A conexão entre eles parecia crescer a cada momento, e Sofia percebeu que, apesar da pressão do trabalho, havia algo mais ali, uma química que não podia ser ignorada. Depois de alguns minutos de conversa leve, eles voltaram para a sala de reuniões, prontos para continuar. Sofia se sentou novamente, determinada a mostrar a Lucas que estava à altura do desafio. Sofia estava imersa em suas anotações, a caneta deslizando rapidamente sobre o papel enquanto tentava acompanhar o ritmo frenético da reunião. Ela notou que Lucas lançava olhares furtivos em sua direção, como se estivesse avaliando algo além de seu desempenho profissional. A cada vez que seus olhos se cruzavam, um frio na barriga a invadia, mas ela se esforçava para manter o foco no trabalho. Horas depois, sua coluna doía, e ela havia preenchido uma página inteira com dúvidas e observações. Lucas, por outro lado, parecia fresco como uma brisa de verão, ainda confortável em sua cadeira, com um leve sorriso no rosto. O silêncio que reinava na sala começou a se tornar opressivo, e Sofia decidiu quebrá-lo. "O que você achou até agora?", perguntou, tentando soar casual. "Eu acho que vou precisar de mais café antes de continuar", respondeu Lucas, rindo levemente enquanto se levantava. "O café é essencial para sobreviver aqui, especialmente quando estamos lidando com contratos desse tipo." Ele piscou para ela ao dizer isso, fazendo com que Sofia se sentisse um pouco envergonhada. Enquanto ele se dirigia à pequena máquina de café no canto da sala, Sofia aproveitou a oportunidade para observá-lo melhor. Lucas tinha um ar enigmático, como se guardasse segredos por trás de seus sorrisos sutis. Havia algo nele que a intrigava profundamente, algo que ia além de seu charme evidente. "Aqui está", disse ele, colocando uma xícara fumegante na frente dela antes de se sentar novamente. "Agora me diga, o que você esperava quando decidiu ser advogada?" "Bem", começou Sofia, girando a colher no café enquanto pensava. "Eu sempre gostei de resolver problemas e ler coisas complicadas, sabe? É como montar um quebra-cabeça. Cada lei, cada cláusula é uma peça que precisa se encaixar perfeitamente." Lucas a estudou por alguns segundos antes de responder. "Interessante. Você tem uma visão poética sobre isso. Eu pensava que todo mundo entrava nessa área só pelo dinheiro." "Ah, claro, o dinheiro também ajuda, mas não é só isso, né?" Sofia sorriu, e Lucas assentiu com a cabeça. "Concordo. Há algo mágico em transformar palavras em poder, em proteger as pessoas ou até mesmo em criar novos mundos através de contratos." A paixão na voz dele fez com que Sofia o admirasse ainda mais. A conversa fluiu naturalmente a partir daí, e eles descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Quando finalmente terminaram de revisar o contrato, ou pelo menos grande parte dele, já era tarde. As luzes do escritório estavam mais baixas e a maioria dos outros advogados já havia ido embora. "Você se saiu muito bem hoje, sabia?", disse Lucas enquanto organizavam os papéis em pastas. Sua voz estava mais suave agora, quase íntima. "Sério, pensei que você poderia se decepcionar." Sofia riu um pouco sem graça. "De jeito nenhum. Você me ajudou muito. Você tem potencial." "Muito potencial", ele disse, parando de arrumar os documentos e olhando-a fixamente. Os olhos verdes dele brilhavam intensamente e por um momento eles ficaram ali, apenas se encarando. O ar entre eles parecia denso, carregado de algo que não podiam nomear. "Posso ser sincera?", Sofia murmurou, dando um passo em direção a ele. Sofia sentiu seu coração acelerar quando Lucas se aproximou. Ele estava tão perto que ela podia sentir a intensidade de sua presença. "Posso ser sincero?", ele murmurou, sua voz baixa e quase hesitante. "Desde que você chegou hoje, não consegui tirar os olhos de você. E não é porque você é nova ou inexperiente, mas porque há algo em você que eu não consigo explicar." Ela ficou sem palavras por um momento, absorvendo o que ele havia dito. O olhar dele era profundo, como se estivesse buscando algo mais do que apenas uma resposta verbal. Antes que ela pudesse formular uma resposta, Lucas levantou a mão e tocou suavemente o rosto dela.
O toque foi leve, mas carregado de significado. Sofia, ele disse, e ela sentiu um frio na barriga. Eu precisava dizer isso. A proximidade deles parecia criar uma bolha ao redor, isolando-os do mundo exterior. E então, em um movimento inesperado, Lucas se inclinou e seus lábios se encontraram. O beijo foi breve, mas intenso, cheio de promessas e significados que deixaram Sofia sem fôlego. Quando ele se afastou, seus olhos ainda estavam fixos nos dela, como se quisesse garantir que ela estivesse ali, presente naquele momento. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar na sala silenciosa. Ela começou a falar, mas Lucas levantou a mão delicadamente, interrompendo-a. Não precisa fazer nada agora, ele disse, sua voz suave e compreensiva. Sei que isso pode ser complicado, mas eu precisava saber se o que estou sentindo é real. Sofia se sentiu um pouco atordoada, tentando organizar os pensamentos que giravam em sua mente como folhas ao vento. Havia algo genuíno no olhar dele, algo que a fez sentir que poderia confiar. É real, respondeu ela, quase em um sussurro, surpresa até consigo mesma. Lucas sorriu levemente e ela viu um brilho de esperança em seus olhos. Então vamos com calma, ele sugeriu, dando um passo para trás e criando um espaço entre eles. Não quero pressionar você nem arriscar o que estamos construindo aqui. Construindo? Sofia arqueou uma sobrancelha, tentando disfarçar o nervosismo com um toque de humor. Até agora, só revisamos contratos. Lucas riu, um som caloroso que a fez sentir-se mais à vontade. E fizemos isso muito bem, ele disse, piscando para ela. Mas há muitas outras coisas que podemos construir juntos, Sofia. Depois de alguns minutos de conversa leve, Lucas sugeriu que era a hora de ir embora. Ele pegou o casaco e a acompanhou até o elevador, segurando a porta aberta para ela como um verdadeiro cavalheiro. Posso te levar para casa? Perguntou ele enquanto desciam, seus reflexos dançando nas portas metálicas do elevador. Sofia hesitou, mordendo o lábio inferior. Não sei, respondeu, um pouco insegura. Isso não soaria estranho? Estranho? Lucas inclinou a cabeça, fingindo pensar. Bem, considerando que você acabou de me beijar e eu estou oficialmente apaixonado por você, talvez seja um pouco estranho, sim, mas também seria maravilhoso. Ela não conseguiu conter o riso, a leveza da situação a fazendo sentir-se mais relaxada. Lucas tinha um talento especial para transformar momentos simples em algo mágico. A tensão entre eles era palpável, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de conforto que a envolvia. Quando finalmente chegaram ao térreo, a atmosfera estava carregada de expectativa. Sofia olhou para Lucas, notando como a luz do hall refletia em seus olhos verdes, intensificando a conexão que sentiam. Ele sorriu, e ela percebeu que estava pronta para dar um passo adiante, mas ao mesmo tempo, queria que tudo acontecesse no seu próprio tempo. Então, o que você acha? Lucas perguntou, quebrando o silêncio. Você gostaria de sair comigo algum dia? Para um café ou algo assim? Sofia sorriu, sentindo a empolgação crescer dentro dela. Eu adoraria, respondeu, a sinceridade em sua voz fazendo com que Lucas parecesse ainda mais feliz. Mas vamos com calma, certo? Com certeza, ele concordou, seu sorriso se ampliando. Vamos aproveitar o momento e ver aonde isso nos leva. Enquanto saíam do prédio, Sofia sentiu que estava começando a escrever um novo capítulo em sua vida, um que prometia ser cheio de descobertas e emoções. A noite estava apenas começando, e com Lucas ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Sofia sentou-se no banco do passageiro do carro de Lucas, sentindo a leveza do momento. O veículo era confortável e exalava um aroma de couro misturado com um toque cítrico, como se tivesse saído recentemente de uma concessionária. Durante o trajeto, eles conversaram sobre tudo, desde histórias engraçadas do escritório até os sonhos que tinham para o futuro. Era impressionante como Lucas conseguia transformar até as narrativas mais simples em algo fascinante. Quando chegaram ao prédio de Sofia, Lucas desligou o motor e virou-se para ela, seus olhos brilhando sob a luz suave do poste. Até amanhã, disse ela, antes de se despedir com um breve beijo. Aquele toque leve fez seu coração acelerar, e ela sentiu o calor subir pelo rosto novamente. Nos dias seguintes, a rotina no escritório continuou, mas havia uma nova energia entre eles.
As interações que antes eram meramente profissionais, agora estavam carregadas de um tom diferente. Lucas a provocava com comentários espirituosos enquanto revisavam contratos, e Sofia respondia com olhares significativos que o faziam sorrir discretamente. Você está melhorando nisso, comentou Lucas em um desses dias, apontando para uma cláusula que Sofia havia destacado como problemática. Está se tornando uma caçadora de armadilhas jurídicas. Aprendi com o melhor, respondeu ela, piscando para ele. O melhor sou eu, só a verdade, ele rebateu rindo. Mas havia algo mais profundo por trás daquela troca leve de palavras. Cada comentário parecia uma forma de expressar sentimentos que ainda não tinham coragem de verbalizar. Cerca de uma semana após o primeiro beijo, eles se encontraram novamente sozinhos no escritório, já tarde da noite. A maioria dos outros advogados já havia ido embora, e o silêncio no ambiente era quase palpável. Estavam trabalhando em um contrato grande, desta vez relacionado a uma disputa corporativa complicada. Era um caso delicado, e Lucas estava determinado a não deixar passar nenhum detalhe. Esta parte aqui, ele disse, apontando para uma linha específica no documento, sua mão roçando a de Sofia sem querer. Ou talvez tivesse sido intencional. Essa cláusula pode nos causar problemas se não a ajustarmos. Concorda? Sofia murmurou, sentindo o calor daquele breve toque permanecer em sua pele. Tentou se concentrar nas palavras do contrato, mas seu coração batia tão forte que parecia ecoar pela sala. Então, Sofia falou, sua voz baixa e cheia de intenção. Preciso te perguntar algo. Pode perguntar, respondeu Lucas, levantando os olhos para encontrá-la. O olhar dele era quase hipnótico. Você tem pensado em nós tanto quanto eu? Ela engoliu em seco, hesitando por um momento, mas então assentiu lentamente. Sim, todos os dias. Lucas suspirou, como se estivesse esperando por aquele momento há horas, ou talvez dias. Então, sem dizer mais nada, ele se inclinou para frente e cobriu os lábios dela com os seus. O beijo foi diferente desta vez. Não era apenas um toque suave ou um gesto de carinho, era mais. Era algo que já não podiam mais ignorar. Uma conexão que crescia a cada dia. Sofia sentia que suas emoções precisavam ser expressas, mas as palavras ainda não tinham coragem de sair. Sem pensar muito, levantou-se, puxando Lucas para perto de si de maneira desajeitada, mas isso apenas intensificou o momento. Caminharam até o sofá da sala de reuniões, onde costumavam fazer pausas para o café. Sentaram-se e a atmosfera era deliberada, como se quisessem explorar essa nova camada de sentimentos que surgia entre eles. O aroma cítrico que sempre a lembrava do carro dele a fez sorrir por um instante. Era tão real, tão maravilhoso. Você é tão inteligente e perfeita, disse Lucas, olhando nos olhos dela. Lucas, sussurrou Sofia, sentindo seu coração disparar como se quisesse escapar do peito. Ele levantou os olhos para ela. E o que viu em seu olhar era uma combinação devastadora de amor e carinho que a deixava quase sem ar, incapaz de formar palavras naquele momento. Tudo o que podia fazer era observá-lo, absorvendo cada detalhe de seu rosto, cada matiz de emoção em seus olhos. Haviam criado um espaço só deles, onde cada segundo daquele intercâmbio verdadeiro era prolongado. Sofia o observava com admiração. Ele era bonito de uma maneira quase surreal. E ela não conseguia desviar o olhar. Com um leve sorriso, Lucas a encarou com uma expressão que misturava surpresa e reverência. Pouco a pouco, todas as barreiras entre eles começaram a desaparecer. Ali, tudo fazia sentido. Havia uma conexão que ia além de algo passageiro. Eles se reconheciam, se complementavam. Mais tarde, ainda ao seu lado, Lucas quebrou o silêncio. Bom, agora vem a parte complicada, disse ele com a voz séria. Precisamos decidir o que vamos fazer a partir daqui. Complicada? Como assim? Sofia perguntou, levantando a cabeça para olhá-lo. Bem, ele hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Trabalhar juntos, sabe? Não precisamos apressar nada. Claro, respondeu ela, sem hesitar. Lucas sorriu, e ela soube que ele estava de acordo. Então vamos com calma, disse ele, dando um beijo suave em sua bochecha, um dia de cada vez. Sofia confessou que não esperava tudo o que estava acontecendo quando chegou ao escritório de advocacia. Imaginava que seria mais uma experiência comum,
onde passaria horas organizando pastas e tentando aprender algo discretamente. Mas desde o primeiro dia ficou assustada ao ver aquele contrato imenso. Nunca tinha visto um documento tão complexo, tão longo, tão intimidante. Porém, o que mais a surpreendia não eram os contratos, nem o ambiente formal, nem o ritmo acelerado do dia a dia jurídico. O que realmente a desconcertava de uma maneira inesperadamente bela era a forma como ela e Lucas haviam desenvolvido algo tão real e maravilhoso. Enquanto o dia chegava ao fim e as luzes da cidade começavam a brilhar lá fora, Sofia e Lucas sentaram-se juntos, compartilhando risadas e histórias. O clima estava leve, e a tensão que antes existia entre eles agora se transformará em uma cumplicidade crescente. Eles sabiam que estavam em um caminho novo, e a incerteza do futuro não parecia tão assustadora assim. Você se lembra daquela vez em que quase perdemos aquele prazo? Lucas perguntou, rindo ao se lembrar da situação. Como eu poderia esquecer? Você ficou tão nervoso que quase derrubou o café na mesa do cliente. Sofia respondeu, rindo também. Eu não sou tão desastrado assim, ele disse, fazendo uma expressão de indignação, mas não conseguindo conter o sorriso. Claro que é. Mas isso é o que torna tudo mais divertido, ela respondeu, olhando nos olhos dele com um brilho de alegria. A conversa fluiu naturalmente, e a conexão entre eles se aprofundava a cada risada compartilhada. Sofia percebeu que apesar das incertezas havia algo especial ali, algo que valia a pena explorar. E enquanto a noite avançava, a ideia de um futuro juntos começava a parecer mais real. Eu realmente gosto de você, Sofia, Lucas disse, sua voz mais séria agora. Quero que isso funcione, mas precisamos ter certeza de que estamos prontos. Eu também gosto de você, Lucas, ela respondeu, sentindo o coração acelerar novamente. E estou disposta a ir devagar, se isso for o que precisamos. Ele sorriu, e naquele momento, Sofia soube que estavam prontos para enfrentar o que viesse juntos. A conexão que haviam criado era forte o suficiente para superar qualquer